Em 2021, o perfeito será visto em você. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Senhor, como é bom podermos estar aqui, dando graças, sendo gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, reconhecer que o dom da vida é do Senhor, que tudo que nós recebemos é por pura graça, é pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos nesse dia como igreja, como corpo, não somos uma denominação, nós somos a Tua igreja, que se reúne para agradecer, para dar graças a Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem construído, por tudo aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor nos comprou, nos resgatou. E te peço, Pai, usa a minha vida nesta noite. Pai, que eu possa expressar exatamente aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer construir. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sei se me apresentei, mas meu nome é Wellington, sou um dos ministros dessa casa. E me deram a incumbência, no meio de tantos filhos capacitados, mas acharam por bem eu estar ministrando nessa noite. E eu quero começar agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, de cada ministro dessa casa, de cada colaborador desta casa, por cada amigo que tem nos ajudado a avançar ao longo do tempo. Esse ano de 2022 nós vamos completar 14 anos de existência. É um ministério menino ainda, mas que estamos avançando e o Senhor tem nos desafiado a ser a igreja que Ele sonhou. Não é uma igreja para atender os desejos pessoais, mas é uma igreja para ser a igreja que Ele sonhou. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, aquilo que Ele trouxe à existência na cruz, e nós podemos corresponder com isso, em pureza, em santidade, em lealdade, em fidelidade, em gratidão, o tempo todo. Então nós agradecemos por cada ministro que tem nos ajudado nessa tarefa. Aos que estão nos seguindo pelo YouTube, já falei com vocês. E o Dia Internacional de Ação de Graças nasceu nos Estados Unidos em 1621, que foi feito, criado, gerado no espírito por colonos americanos e índios, e que depois de um inverno rigoroso, e a gente sabe como é o inverno americano, eles tiveram uma colheita espetacular. Parece que esse ano nós estamos repetindo o que eles viveram. Depois de um ano de pandemia, de tantas notícias, de tanto temor, o Senhor começa a desvendar para a gente um novo tempo. Nós passamos pela pandemia, o Senhor nos abençoou o tempo todo. Nós conseguimos passar pela pandemia sem parar um dia. Nós não fechamos nenhum dia, respeitamos a lei, respeitamos os protocolos, mas fomos à frente o tempo todo. E nos Estados Unidos essa data se tornou um feriado nacional, porque eles lá estão mais habituados a essa prática. E isso foi se espalhando por diversos países no mundo. E no Brasil, quem deu grande ênfase para o Dia de Ação de Graças foi o Amador Aguiar, que era o presidente do Bradesco. Ele todos os anos, no Dia de Ação de Graças, ele comprava horário nacional
fazia um culto e transmitia para todo o Brasil. Então nós estamos dando sequência nisso, nós estamos vivenciando isso, nós queremos que isso se torne cada dia mais uma cultura no nosso meio. Que a gente possa, como igreja, parar um dia só para agradecer ao Senhor. Não é um dia de pedido, hoje é um dia de festa, um dia de agradecimento. Eu creio que só está aqui gente que está viva. Tem alguém aqui que está morto? Não, obrigado, você que está morto. E respondeu que não. Mas é isso, né? Como foi difícil esse ano. Quanto o coração foi desafiado a manter o equilíbrio diante das coisas, animar as vidas. E eu creio que parar para agradecer é a nossa obrigação. Nós não paramos de agradecer. Nós tivemos equipe que nesse tempo foi para o hospital, todos os dias, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, intercedendo na porta do hospital, entrando nos hospitais, levando uma palavra de esperança. Os cultos. E nós, como filhos, nós não podemos perder a oportunidade de agradecer ao nosso Pai por ter nos resgatado da onde Ele nos resgatou, da onde Ele nos tirou, a partir de que lugar Ele foi nos buscar, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, nos dando a condição de rei e sacerdote, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, e nós existimos para anunciar e manifestar das suas grandezas, nos transformando em pessoas com um poder extraordinário. Somos vaso de ferro, vaso de barro, mas que traz a excelência de Deus no nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós podemos produzir coisas extraordinárias. Amém? E eu quero nessa palavra aqui, não sei se vai ser tão breve, separar alguns fatos na Bíblia de gratidão. E o primeiro deles é a respeito de Mordecai, a respeito de um rei. Mordecai vivia na porta do palácio. E por viver na porta do palácio, Mordecai, um dia, ele ouve alguns oficiais tramando contra a vida do rei. Queriam matar o rei. E Mordecai ouviu e comunicou a quem era de direito. Mordecai era um homem simples, estrangeiro, porque ele estava ali na condição de exilado, que ficava na porta do palácio. Quantos de nós passamos por pessoas que estão na porta do palácio? Quantas pessoas passam na nossa vida que nós não valorizamos e não conseguimos observar? E assim era Assuero. E aquele rei recebeu aquele favor, recebeu aquele livramento através de uma informação de Mordecai. Mas aquele rei nunca tinha agradecido, nunca tinha valorizado a vida daquele homem que tinha praticado algo tão importante. Nós às vezes não paramos para pensar quantos Mordecai fazem parte da nossa vida. Quantas pessoas estão nos servindo o tempo todo. Você entrou aqui, tem diáconos. Você está aqui assistindo o culto, tem seguranças protegendo o seu patrimônio, o seu carro, zelando pelo patrimônio.
Tem uma moça ali que é responsável para manter os banheiros limpos para que você use. Talvez você passe por eles e ache que eles estão apenas cumprindo uma obrigação. Não é capaz de falar: Senhor, obrigado por aquele segurança, obrigado por aquele porteiro, obrigado por essa senhora, obrigado para as pessoas que nos ajudaram a preparar esse culto até esse momento. Pessoas anônimas que servem e muitas vezes nós nem olhamos para eles. Isso quando a gente não se revolta contra eles ou nos rebelamos. Nesses dias, a Tassiana, uma irmã aqui da igreja, enviou 2 pudins de leite condensado. Eu não entendo por que as pessoas mandam tanto doce para a igreja. Até hoje eu não descobri o motivo. Mas 2 pudins, Kiko, caprichado, tamanho família. E junto com aquele pudim, uma carta de agradecimento. Agradecendo por todas as pessoas que trabalham na casa. Desde os 2 homens que trabalham na segurança, o Marquinho e o seu Roberto, que nos ajudam. Mas ela fez isso. Como seria mais fácil a vida se nós fizéssemos isso com as pessoas? Se o nosso encontro com as pessoas fosse mais amistosos, fosse de mais reconhecimento. E Mordecai já tinha dado outro presente ao rei, que ele não sabia. A sua esposa, Esther. Esther era prima de Mordecai. E ela se tornou a esposa do rei. E ele falou para o rei: não fale nada até o tempo correto. Pessoas que estão acostumadas a andar no anonimato. Quantas pessoas importantes estão no anonimato? Não são reconhecidas. Mas diante de Deus, nada passa desapercebido. Porque os teus olhos estão sobre todos os lugares. Deus tudo vê. Ele escolheu o anonimato. É algo bom. É algo gostoso. Você poder servir. E essa atitude que ele fez, levando Esther, a rainha, aquela condição, porque ele que inspirou Esther. Falou: Esther, tem um concurso. Ele olhou para sua prima e viu: você tem potencial para ser uma rainha. Como é importante quando a gente encontra pessoas na vida que são capazes de reconhecer o potencial que nós carregamos. Nós, como ministros do Evangelho, se eu mostrar para vocês hoje o meu celular, o meu WhatsApp, a quantidade de pessoas escrevendo: apóstolo, obrigado. Escrevendo para a apóstola Leila, para o apóstolo Cristiano, para a pastora Zelinda e para os demais ministros: olha, obrigado, porque vocês viram em mim o que eu não vi. Jessé tinha um filho que era rei dentro de casa, e ele não reconhecia, ele não sabia que aquele rei estava ali. Mas Mordecai viu Esther, viu um concurso, viu uma oportunidade e falou: você tem o potencial para ser rainha. E ela foi escolhida. Dessa escolha, houve o livramento do povo de Deus de uma sentença de morte. Veja quanta coisa vai desencadeando na vida da gente, à medida que a gente vai servindo e olhando as situações, à medida que a gente vai sendo grato, à medida que a gente vai reconhecendo o potencial das pessoas, vendo o que cada um porta, o que Deus tem para cada pessoa. Hoje, quando apresentava essa criança, vocês ouviram, Deus falava comigo: ela é um marco na família. Uma nova história começa dela, um novo estilo começa a partir dela. E ela vai se lembrar disso por todos os dias.
E talvez você daqui a 20 anos, 30 anos, você vai falar: eu estava lá quando essa Zoe foi apresentada ao Senhor, e o servo de Deus diz: quem seria ela? Então é tremendo quando nós temos a oportunidade de participar, de viver na vida das pessoas. Mas um dia o rei perde o sono e pergunta: o que eu fiz por este homem? E essa pergunta cabe para nós hoje, nós que somos reis e sacerdotes. Quantas pessoas passaram pela sua vida? Quantas pessoas te abençoaram? Professoras, não é verdade? A gente cresce. A minha mãe foi professora primária. Ela dava aula numa escola onde ela tinha que ser professora, onde ela tinha que ser servente. Ela teve oportunidade de dar aula para pessoas que depois foram trabalhar na NASA. Uma professora primária. Quantos patrões nos deram a primeira oportunidade de trabalho? E quantas vezes nós paramos e fazemos uma retrospectiva da nossa história e voltamos e falamos: muito obrigado. Sabe onde nós estamos hoje? Como servos de Deus, a gente passa muito por isso. A gente vai em lugares que as pessoas nos conhecem, mas nós não conhecemos. E daí as pessoas testemunham: olha, eu ouvi o Senhor pregando, eu ouvi o Senhor ministrando, o Senhor me trouxe uma palavra e aquilo mudou a minha vida. Quantas pessoas me ajudaram a chegar até aqui, que tiveram paciência, que me ensinaram. Então, quando a gente começa a falar de ação de graças, a gente tem que dar uma olhada para isso, porque o ambiente que nós vivemos é um ambiente de gratidão. O Bob, que é vereador, volta na sua base, agradece ao povo que confiou nele o seu voto, um povo que acreditou no sonho dele, e assim a gente vai avançando para tudo isso. E hoje eu quero desafiar você a lembrar das pessoas que te abençoaram, que talvez até você tenha se distanciado dela, brigando, xingando, ofendendo, traindo, sendo desleal, sendo ingrato. Então essas datas nos dão a oportunidade de a gente rever a nossa história, de ver quanto Deus nos abençoou, quantos anjos Deus colocou na nossa vida e que nos orientaram e nos serviram. Tem outra pessoa na Bíblia também que eu gosto muito, que é José. José foi um homem que sofreu, vendido, traído. Gênesis 50, do 18 ao 21. Depois também vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Olha os irmãos de José falando com ele: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou José e lhes falou ao coração. Que coisa tremenda, você ter a faca e o queijo na mão, para pegar o cara que te traiu, o irmão que vendeu, o irmão que abandonou, o irmão que teve ciúmes, o irmão que teve inveja,
O irmão que não se conformava com o sucesso dele, do amor do pai por ele. Mas ele entendeu que os seus irmãos foram o caminho para a sua vitória. Amém? Nós vamos identificar quem é que nos impulsionou. Quem nos impulsiona? Às vezes são irmãos que nos perseguem. Como é bom a gente pega alguém que nos persegue, e você fala, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz, que eu vou mudar a minha história, que eu vou construir um caminho novo a partir de hoje. A universidade que José fez foi a universidade do servir. José teve aulas de ingratidão tremendas. Pessoas que abandonaram ele, pessoas que mentiram contra ele. Mas ele não desistiu. Mas tem um dia que as pessoas se lembram. Deus vai nos preparando. Levante a sua mão. Deus está te preparando para te levar em lugares aonde você nunca sonhou. Deus está preparando uma geração nesse tempo, uma geração tremenda, que vai ocupar lugares de governo, que vai construir uma nova história nessa nação, que vai construir uma terra de adoradores, que vai mudar a história de pessoas, e você vai se lembrar de pessoas que te impulsionaram, não da forma correta, não da forma que você queria, mas da forma que é necessário muitas vezes, porque muitas vezes na perseguição, na ingratidão, Deus nos quebra como o vaso que vai à casa do oleiro, nos moe e nos faz de novo, porque Ele está preparando o próximo passo. Nós somos uma igreja profética, nós sabemos qual é o próximo passo, nós sabemos quais são os próximos passos, nós sabemos o que Deus tem reservado para essa próxima geração. Mas é necessário passar por isso com gratidão. José foi grato aos seus irmãos. Foi grato aos seus irmãos. Aqueles que o traíram, que venderam. José sustenta, cuida. Na verdade, na visão dos irmãos, eles estavam se livrando de José. Mas na verdade, eles estavam construindo o caminho de José para o governo. E que ele livraria uma nação da fome. Mas isso não se faz da noite para o dia. Isso é necessário história. Isso é necessário perseverança. Isso é necessário conhecer o Deus a quem você serve. Isso é necessário conhecer o amor de Deus por cada um de nós. Deus nos ama. Deus não nos chamou para a derrota. Deus não nos chamou para sermos massacrados. Não, Deus nos chamou para governo. Nós somos filhos. Nós não somos ovelha. Nós não somos cordeirinho. Nós somos filhos de Deus. E Ele constrói a sua história. Mas é necessário, num dia de ação de graças, nós pararmos para rever essas coisas. O que a gratidão produz na nossa vida. E ele fala, eu estou no lugar de Deus. Ele podia estar. Ele podia condenar os irmãos, desde o primeiro dia que ele viu os irmãos. Ele podia mandar prender. Ele podia agir com vingança. Mas quem tem um coração em Deus, está sempre preparado para a segunda milha. Para dar também a túnica. E para dar a outra face. Aleluia. E é interessante, né, que ele tem uma visão geracional. Ele não fala, cuidarei, sustentarei apenas vocês.
eu vou sustentar a vós e aos vossos filhos. Como igreja, nós temos um dever geracional de preparar os filhos para uma posição de governo. Outro homem que foi grato, Davi. Davi foi grato a Saul e a Jonatas. Na pessoa de quem? De Mefibosete. Eles estavam mortos, tinham sido mortos. E um belo dia, Davi pergunta: tem alguém da casa de Saul? Tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoar? Daí eles falam: tem Mefibosete, o menino que ficou aleijado na fuga. E ele manda chamar aquele menino. E ele restitui a toda a terra que aquele menino havia perdido. Mefibosete teve mais terra do que seu avô e do que seu pai. Porque Davi restituiu por gratidão. A justiça de Davi era uma justiça superior. Porque Saul teve uma importância na vida de Davi. Saul foi o lugar onde ele aprendeu como se vive um rei. Ele viveu no palácio. Ele teve uma amizade com Jonatas, que pareciam dois irmãos, que eram mais chegados que dois irmãos. Quando você tem um coração desse jeito, um fato não destrói uma história. Muitas vezes nós destruímos uma história de uma pessoa por um fato, por uma circunstância. Nós não damos a segunda chance. Nós não pensamos no que nós podemos fazer para restaurar e devolver a dignidade a uma pessoa. É necessário muitas vezes a gente olhar para isso. É necessário muitas vezes nós sermos a mão de Deus sobre a vida de alguém. Muitas vezes é necessário a gente abraçar o filho do inimigo e restituir. Muitas vezes, quando se tem um coração grato, Davi era um coração segundo o coração de Deus, era um coração grato. Nós precisamos afofar o nosso coração. Como igreja, quanta coisa nós já fizemos. Quantas pessoas nós já pusemos para fora. Quantas pessoas nós já suspendemos de comunhão. Mas Deus está levantando uma igreja diferente nesse tempo, que é capaz de nós vamos ter que acolher as pessoas. Nunca a sociedade, nunca a humanidade esteve tão desorientada. A gente está vendo a questão da sexualidade na vida dos jovens. Nós vamos ter que nos envolver nisso. Nós vamos ter que apresentar um caminho. Nós vamos ter que representar a luz. Nós vamos ter que libertar os cativos. Nós vamos ter que ministrar cura, porque nós sabemos que essa não é a condição real da sua vida, que isso é uma circunstância da sua família, da incoerência, isso é circunstância de um abuso, e que tem ferido a tantos. Então essa igreja de hoje vai ser uma igreja poderosa, que vai poder abraçar essas causas, e libertar, e salvar, e curar em nome de Jesus. E Davi foi tremendo. Mais um. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele está na cadeia. Paulo é grato a Filemão
pela vida de Onésimo. Quem era Onésimo? Um bandido que estava preso com Paulo na cadeia. E ele se converte, e Paulo discipula aquele jovem. Faz daquele jovem uma pessoa diferente, a ponto dele falar: Onésimo me é muito útil. Filemão 17:18. Olha o que ele fala para Filemão: portanto, se me tens por companheiro, recebe Onésimo como a mim mesmo. Se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Paulo, através da sua gratidão, Paulo estava nessa estatura espiritual, terceiro céu, recebendo as cartas, ajudando a edificação da igreja, por gratidão. Eu não sei se ele desceu até Onésimo, ou se ele elevou Onésimo até ele. Eu creio que Paulo, através da sua atitude, elevou Onésimo até a sua estatura, dizendo para Filemão: lança na minha conta. E ele fala mais: eu, Paulo, escrevo no meu próprio punho, e eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti, mesmo a mim, te deves. É tremendo isso, quando você tem essa capacidade de assumir o lugar do outro, de ser grato. Na verdade, Paulo estava sendo grato a Onésimo, que foi companheiro de prisão, que serviu na prisão, e ele vê naquele homem um homem restaurado, um homem novo, e ele pode assumir o lugar daquele homem. Se ele deve alguma coisa, lance na minha conta. Como seria bom se a gente pudesse assumir esse papel, muitas vezes por irmãos da igreja. Paulo o abençoa em tudo, assumindo o passado de Onésimo por gratidão. Paulo assumiu o passado de Onésimo por gratidão. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Quantos pais que não perdoam os filhos? Quantos irmãos que não perdoam o irmão? Por quem você é capaz de fazer isso? Gratidão é adoração, mas não da boca para fora, como diz o profeta Isaías. Esse povo me adora apenas da boca para fora. A gratidão, ela vem de dentro para fora. Ela expressa a sua adoração. Só quem é grato adora. Só quem é grato adora. Adorar, ser grato, é o resultado de uma alma curada. Uma alma curada, ela é grata. É fácil você perceber o ingrato. Só você vê os seus passos, só você vê os seus caminhos, como ele se comporta. O nosso Deus é um Deus grato. Deus é grato, Deus é grato. Diga para o seu irmão: Deus é grato pela sua vida. Deus é grato. E é interessante isso. Você vê que Deus tem uma gratidão por você. Deus foi grato a Davi. Davi era preocupado com Deus. Você se preocupa com Deus? Você se preocupa se você está agradando a Deus com a sua vida? Com as suas atitudes? Você tem essa preocupação? Quando o Senhor nos desafiou para ser o sonho dele, Ele falou: faça aquilo que eu quero.
realize o meu sonho, não o de vocês. E nós aceitamos esse desafio de ser o sonho de Deus. Não é arrogância, não é petulância, porque Ele só faz isso com quem não tem muito valor. Ele só faz isso com quem não tem muita coisa. Quer falar, esse daí não tem muita coisa, é capaz dele fazer não, uma loucura de querer me agradar. E Davi queria agradar a Deus o tempo todo. Ele era preocupado com Deus. Davi o adorava. Davi queria construir a sua casa, o seu templo, porque ele ficava indignado. Aonde está o nosso Deus? Vivendo em tendas. Não, eu quero construir uma casa com pedras preciosas, com ouro, com meu tesouro pessoal. Ele era preocupado com a adoração, com a qualidade da adoração que se prestava. Mas Deus não aceitou, porque Davi estava com as suas mãos sujas de sangue, e Deus não podia aceitar aquilo. E Davi, da sua riqueza pessoal, para a edificação do templo que Salomão fez, Deus deu o seu tesouro, Davi deu suas joias pessoal, deu ouro, deu prata, deu madeira, deu tudo para que Deus tivesse a melhor casa. Ele era um filho preocupado com o pai. E daí Deus estabelece para Davi um trono para sempre. Deus estabelece para Davi um reino para sempre. Deus estabelece com Davi uma geração para sempre. Que coisa tremenda, como Deus é grato, como Deus retribui a nossa gratidão com Ele, a nossa generosidade, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E depois vem Salomão construir o templo, mas Salomão não colocou o Senhor em primeiro lugar. Salomão se envaideceu, ele falava que tudo era vaidade, ele se envaideceu, ele se apaixonou pelas mulheres, mais de 1000 mulheres. Ele não manteve o povo de Deus, ele queria trazer, ele trouxe mulheres de outros deuses, do paganismo, idolatria, e Deus se aborrece com aquilo. Veja lá 2 Reis 11:13. O que o Senhor fala com Salomão. Você vai ver que prova de amor Deus dá a Davi. É quando Deus chama Davi, chama Salomão, e fala para Salomão: vou tirar todas as tribos de você, vou deixar uma por amor a teu pai. Deus amou tanto a Davi, foi tão grato a Davi, que chegou em Salomão, que fez de tudo para perder tudo o que Davi havia construído. Ou seja, você edifica um memorial para os seus filhos. Davi construiu um memorial com as suas atitudes para com Deus. E eu tenho convicção de que eu estou construindo um memorial para os meus filhos diante de Deus. Porque a história não acaba em mim. A história não acaba em mim. A história vai muito à frente ainda daquilo que Deus tem para fazer.
por amor a meu servo, por amor a meu filho, ele deixou com Salomão ainda uma tribo, porque ele disse que Davi teria uma geração para sempre, um reino para sempre e um trono para sempre. Permaneceu, viveu, e a gente pode ver isso. O dízimo, a primícia, a oferta são dirigidas a Deus, são memoriais diante de Deus. Isso garante as tuas gerações. É a sua forma de expressar a sua gratidão. Quando você consegue ser fiel naquilo que Deus te entrega por recurso. Não é para você fazer o que você quiser. Isso é independente daquilo que Ele fala, que é para a igreja, que é para o corpo, onde seu filho é a cabeça. Você não está investindo em pessoas. O dinheiro do dízimo, da oferta, da primícia não vem para o pastor. O pastor vive com aquilo que é designado pela igreja. Mas todo o dinheiro é destinado à obra do Senhor, a alcançar outros. Mas nós não queremos. Nós fazemos justiça com Deus. Nós fazemos justiça com a igreja. Nós achamos que nós devemos dar para quem a gente quer dar o nosso dinheiro. Não entende o propósito eterno de Deus. Não é fiel, não é leal, não é grato. Quando você entrega na igreja, você está entregando para o Filho. A igreja é o corpo e Cristo a cabeça. E por isso Jesus ensina: dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Dá a César é material, é o mundo material, é o mundo natural. Dai a Deus o que é de Deus, é o mundo espiritual, é o mundo sobrenatural. Você não está investindo, quando você faz isso, no mundo natural. Você está investindo no sobrenatural. Você está investindo naquilo que Deus tem preparado para as vidas. Mas nós não queremos sair do nosso mundo natural. Nós queremos fazer a continha de tudo. Temos medo de sermos fiéis. Jesus é o exemplo de gratidão. Lucas 6:11. Na multiplicação dos pães e dos peixes. Aqueles homens vieram e trouxeram o pão, mais de 5.000 pessoas. Alguém traz 5 pães e 2 peixes. Isso numa continha simples. Era um pão para cada 1.000 pessoas e um peixe para cada 2.500 pessoas. E daí Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes. Qual a primeira coisa que Ele faz? Dá graças. Dar graças é ser grato. Senhor, obrigado por esses 5 pães e obrigado por esses 2 peixes. E o que aconteceu com aqueles 2 pães e 5 peixes? Ou 5 peixes, 2 pães, 5 peixes? Multiplicou para toda aquela multidão. Ou seja, quando você é generoso, quando você é grato a Deus pelo pouco que chega na sua mão, Ele multiplica de uma forma milagrosa. Não fica devendo. Aquele lá sustentou toda aquela multidão, ainda sobrou 12 cestos de pães e peixe. Porque Ele dá graças. Jesus é o Senhor da gratidão, e tudo Ele dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus quando Ele vai diante do túmulo de Lázaro. E antes dele mandar Lázaro sair, Ele dá graças: Pai, obrigado, graças a Deus. Jesus está sempre dando graças a Deus. Essa é a força do seu milagre, é a gratidão. Porque o milagre não acontece na nossa vida porque nós não somos gratos.
E gratidão não é da boca para fora. Gratidão, ela é expressa. Ela é expressa em atitudes. Eu demonstro gratidão a Deus. Eu demonstro a minha dependência de Deus com a minha gratidão diante dos desafios que Ele nos leva. E olha que não são poucos. Quando você agradece, você sai do natural e você vai para o sobrenatural. Esse é o segredo. Sair do natural para o sobrenatural. Nós não somos bons no natural, mas no sobrenatural nós mandamos ver. É onde Deus se move, é onde Ele atua. Deixa o que é de César. O que é de César fica para César, mas o que é de Deus, isso é intocável. Esse é o segredo para a nossa vida. E a gente vê milagres todos os dias. Jesus amava Lázaro, amava a sua família. Com a morte de Lázaro, as suas irmãs iam ficar numa situação difícil. E qual é o caminho que o Senhor acha? É dando graças a Deus. Dando graças a Deus. E o que nós precisamos aprender a fazer é dar graças a Deus por tudo aquilo que nós temos desfrutado da sua mão. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Graças te dou. Hoje nós estamos dizendo: Pai, graças nós te damos pela nossa família, pelo nosso emprego, pelo nosso talento, pelo nosso dom, pela nossa empresa. O dia de ação de graças é para isso. É um despertar no nosso interior. É voltar o nosso coração para esse Deus que é generoso. Indo para o final. Mateus 26, do 6 ao 13. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que o desperdício? Ao mundo natural, para que o desperdício? Para que derramar tudo isso de óleo? Por que derramar esse perfume? Por que derramar esse azeite sobre a vida do Senhor? E o texto diz que uma mulher, não dá um nome, não diz nada. Alguns estudos que é a mulher que ele libertou. Ela chegou e derramou sobre ele um vaso. Com certeza ela fez isso por gratidão, porque um dia ela foi liberta dos seus demônios. Ela foi liberta da vida que ela tinha. E esse foi o meio que ela achou para ser grata ao Senhor. E diz o texto que, vendo isto, os discípulos se indignaram. Para que o desperdício? Mundo natural. Quantos de nós estamos preocupados com o mundo natural? Quantos de nós podemos fazer mais e não fazemos porque nós estamos presos, arraigados no mundo natural? Não entramos em desafios, não somos capazes de ir além com o Senhor. Eles não entenderam, os discípulos não entenderam que era um ato profético, era a preparação para aquilo que ele ia passar, para o seu sepultamento,
que ele ia passar, que era um rito judaico, que era um costume, embalsamar, perfumar os mortos. E Jesus retribui o ato daquela mulher de que maneira? Dizendo que a história dela seria contada aonde fosse pregado o Evangelho. Até hoje nós estamos falando da atitude dessa mulher, porque o Senhor foi grato a ela. O Senhor reconheceu o que ela fez. O Pai honra Jesus, colocando ele à sua direita, dizendo que ele seria adorado, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor e todo joelho se dobra. Jesus, o Cristo, é a maior autoridade que alguém pode receber. Ninguém nunca teve e nunca vai ter a autoridade que Jesus teve, porque o Pai foi grato ao Filho, que deu a sua vida para recuperar toda uma humanidade caída, para trazer e implantar o reino de Deus, que é justiça, gozo e paz. Amém. Esses dias eu tenho pedido, nós estamos no mês de gratidão, de lealdade e fidelidade. Eu tenho incentivado as pessoas, ligue para alguém, diga que Jesus a ama. Hoje a profeta Suzana estava testemunhando que os parentes dela são de Minas Gerais. E o quanto eles ficaram impactados com a atitude. Para quem você ligou hoje para dizer que hoje é o dia de ação de graças e você agradecia a Deus pela sua vida? Quantos hoje falaram para o seu patrão, para o seu chefe, para o seu gerente: olha, obrigado pela sua vida? Eu liguei para algumas pessoas: obrigado. Eu recebi muitas mensagens de gratidão pela minha vida. Muitas. Nós não fazemos por isso, mas assim é o reino. O reino manifesta a sua riqueza através da gratidão, através do amor. Então que você possa, nesse dia de ação de graças, nesse dia de gratidão, você manifestar isso. Você vai ver como a sua vida vai mudar quando você começar a manifestar gratidão às pessoas. Gratidão ao conselho de pastores, que tem levado uma bandeira, tem feito um trabalho para unir a igreja da cidade, servindo, sem ganhar. Nós somos gratos à vida do pastor Ronaldo, através do pastor Levi, que está aqui representando. Nós somos gratos à vida do Bob, que é um vereador que está na Câmara Municipal, defendendo as leis, defendendo os interesses. Nós somos gratos por cada pessoa que entra nesta casa. Nós somos gratos por cada criança que às vezes traz 10 centavos de dízimo, mas está aprendendo. Nós somos gratos a isso. Por cada pessoa que colabora, nos ajudando a servir as pessoas, a atender as pessoas na sua dificuldade. Em cada cesta básica que nós recebemos aqui na casa para partilhar com outras pessoas. Gratidão. Gratos a quem já foi meu líder, que me ensinou. Gratidão. Sabe, a vida fica mais leve quando você é grato. Quando você é grato, você sai da disputa. Quando você é grato, você sai do centro. Quando você é grato, você coloca a outra pessoa numa posição de destaque.
Como é bom fazer isso. Como é saudável para a nossa vida. Como é saudável para a nossa saúde física e mental. Quando nós vivemos uma vida de gratidão. Amém? Vamos ficar em pé. O Senhor está construindo uma nova cidade, que é terra de adoradores. Diga amém. Nós vamos ver coisas nessa cidade que vai impactar a nação. Nós vamos ver os índices negativos caindo. Nós vamos viver numa cidade segura. Nós vamos viver numa cidade onde o número de drogados será reduzido, onde o aborto será quase que zero, onde as pessoas terão assistência médica. Isso não é sonho, porque se alguém consegue, nós conseguimos. Porque o Senhor escolheu Taubaté. Eu vou estar na próxima semana num painel em Brasília, numa imersão sobre cidades. E eu fui convidado para falar sobre Taubaté, sobre terra de adoradores. Aquilo que o Senhor fez. Porque o que nós não reconhecemos, as pessoas de fora estão reconhecendo. Aquilo que Deus está fazendo nessa cidade. Aquilo que Ele está edificando nessa cidade. E não está descendo uma nave espacial. São os filhos dele que moram nesta cidade, que ouviram a sua voz, estão dispostos a ver isso sendo transformado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por esse culto. Pai, te agradeço por cada ensinamento que o Senhor me deu nesses dias. Pelo ensinamento que o Senhor me deu hoje durante o dia todo. Falando só de gratidão. Do quanto é importante. Pai, obrigado pela minha família. Que colocou a minha vida à disposição. Para servir o teu reino. Minha esposa, meus filhos. Pai, obrigado por cada filho espiritual. Que caminhamos juntos, em desafio, mas edificando tantas coisas. Edificando TV, editora, trabalhos específicos. É uma família, Senhor, que o Senhor tem edificado. Nós te agradecemos, Senhor, por cada recurso. Por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por esta noite. Eu quero abençoar as famílias aqui presentes. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um deles. Pai, que eles possam entrar numa nova dimensão. Numa nova dimensão de vida. Num outro estágio de vida. Que eles possam, Pai, ser curados. E entrar no estágio de vida muito superior ao que estão vivendo hoje. Porque eles aprenderam a ser gratos a Ti. É o que nós queremos, Pai. Nós queremos abençoar. Pai, nós queremos que da nossa boca só saiam palavras de bênção, de edificação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está construindo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos cooperadores desta obra Tua, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.